Olha aqui, pessoal, pele a saltar, coisa de gringo, gringo no Brasil, vai na praia, branquinho, 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 ó, pele toda a saltar, fora de controle, enfim. Olha aqui, pessoal, eu estou a transpirar, cheguei há pouco da praia, vida difícil, alguém tem que passar por isto, não é? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Zen Life. Hoje o vídeo eu vou apresentar assim para vocês, meio descabelado, pele a saltar, camiseta, não passa nada, é uma conversa informal aqui com vocês. Olha aqui, se você é novo aqui no canal da Zen Life, inscreva-se, dá uma olhadinha, nós aqui falamos sobre morar em Portugal, viver em Portugal, turistar em Portugal. Se você é novo por aqui, dá uma olhadinha no canal, deixa o seu joinha que vai me ajudar a saber se você gosta deste vídeo ou não, que é um conteúdo que nós podemos conversar outra vez no futuro. E se você quer enviar uma mensagem aqui para a Zen Life, eu vou deixar o site aqui em baixo, para você enviar as suas mensagens, que eu me comprometo com você a enviar uma mensagem, uma resposta personalizada para a sua mensagem, ok? Olha aqui, eu tomei aqui umas notas. O videozinho hoje é VaptVupt, mas é uma ideia que eu quero compartilhar com vocês. Tomei aqui umas notas, que é para não perder a minha linha de raciocínio, e eu quero falar isto com vocês. É o seguinte: ninguém ajuda os brasileiros em Portugal. Os portugueses são pessoas muito ruins. Eles não ajudam ninguém. A vida dos brasileiros em Portugal é muito difícil. Eu já ouvi uns besteiróis desse género, que ninguém ajuda brasileiro em Portugal. E eu não sei porque é que as pessoas falam estas coisas, não sei o que é que procuram com este tipo de mensagem no mercado. Não sei o que é que elas pretendem fazer isto. Eu não sei qual é o objetivo, mas eu acho que isso é uma grande mentira. Ajudam sim, ajudam todo mundo. Português, só quem não conhece é que não consegue falar sobre os portugueses. Os portugueses não são o último papão ou a sétima maravilha do mundo, são o melhor povo do planeta. Não, têm qualidades e têm defeitos. Mas se há uma qualidade que os portugueses têm, na minha opinião, que conheço bem, é que eles são muito na deles. Aliás, a maior parte dos povos europeus são assim. Muito na deles, cada um na sua. Ninguém tem tempo para falar sobre a vida do outro, para questionar o que é que você está a fazer, onde é que você está. Quem faz isso é provavelmente aqueles velhinhos de 60 anos, 70 anos, que não têm nada para fazer da vida, a não ser falar da vida dos outros, de vilas do interior, ou coisas assim do género. E ainda assim é cada um na sua, entende? As pessoas não têm tempo para pensar o que é que os outros estão a fazer, ou o que é que os outros dizem, ou o que é que os outros acontecem. Entende? Então, as pessoas, cada um está na sua. E ao cada um estar na sua, isto é uma característica do povo europeu, não só dos portugueses, até que os portugueses e algumas regiões de Espanha são mais abertos do que a maioria dos outros europeus todos. Os imigrantes têm mais facilidade, na minha opinião, de se inserirem culturalmente e socialmente em Portugal do que têm, por exemplo, na Alemanha. É a minha opinião. Ou do que têm, por exemplo, na Inglaterra, ou na Suíça, ou na Noruega, que são sociedades mais fechadas, você entende? Não existe a cultura da socialização. Por falar em cultura da socialização, e a gente já volta aqui ao foco do vídeo, existem poucos países como o Brasil no mundo, onde a cultura da socialização faz parte, é muito forte. As pessoas têm uma necessidade muito grande de socializar. Mas também temos que considerar uma coisa muito importante. É que da mesma forma que você faz um amigo no Brasil assim num dia, no outro dia você perde esse amigo. Você entende? No mesmo dia que você encontra uma pessoa que diz que te ama, no outro dia ela diz que ela já não te ama. Entende? É tudo muito superficial, tudo muito emocional. As coisas não são ponderadas, as pessoas não têm tempo para se conhecer, as coisas simplesmente acontecem assim no Brasil. Isso faz parte da cultura do Brasil. E esse tipo de característica das pessoas terem mais facilidade em se comunicar e socializar entre aspas, não significa que as amizades sejam mais verdadeiras ou mais genuínas, ou os amores sejam amores mais verdadeiros ou mais genuínos, como você queira pôr a situação, tá? Estas coisas são mais difíceis de obter nas culturas
europeias, inclusive na portuguesa, onde, como eu já falei no início do vídeo, cada um para si, no que diz respeito a cada um a cuidar da sua vida. E eu acho que está muito bem assim, é a minha opinião. Porquê? Pelo seguinte, se você souber, é a minha opinião, tá? Se você souber quais são os seus deveres e as suas obrigações e os seus direitos e deveres como cidadão, se cada um tiver consciência disso, você sabe o que é que vai acontecer? A maior parte das pessoas respeita as leis, anda certinhas, as coisas acontecem, cada um sabe o que é que tem que fazer. Todos estão sincronizados a fazer a coisa, o bem comum. Você entende? Não existe cada um por si, Deus por todos. Como existe em outras sociedades, como por exemplo a sociedade do Brasil, onde é muito mais fácil você fazer amizades, mas também essas amizades, no mesmo dia que você a faz, se calhar no outro dia a pessoa que diz que é seu amigo já o deixa você. Você entende? Então, essa cultura de facilidade de socialização que existe, por exemplo, no Brasil ou em outros países do mundo, ela não existe em Portugal. É muito mais difícil você fazer um amigo em Portugal do que você fazer, entre aspas, um amigo no Brasil. Entende? Só que o amigo em Portugal, se ele diz que é teu amigo, ele é teu amigo. Ele vai ficar ali, é um conceito diferente. Como é que eu ia te explicar? Isto não significa que as amizades de um lado são melhores do que as outras. Não, eu estou apenas a dar uma referência a você no sentido que as pessoas são mais autênticas, mais verdadeiras. Não é não, sim é sim, o meu caminho vai para ali, o teu vai para ali, tchau, adeus, cada um na sua. Ora, isso não significa que as pessoas não se ajudam, ok? Apenas significa que cada um está na sua e todos estão na sua a lutarem para um bem comum. Não é como, por exemplo, todos estamos juntos e misturados no Brasil, mas na altura do vamos ver, de lutarmos para o bem comum, é cada um para si, primeiro eu e depois a sociedade. Entendes? Essa linha de raciocínio não existe, essa linha de comportamento social não existe em Portugal. E talvez seja aí, talvez eu toque aí na ferida, quando eu falo isto com vocês, talvez eu toque aí na ferida, no ponto G da questão, que muitas pessoas, principalmente do Brasil, dizem ninguém me ajuda em Portugal, será que vai ser difícil? Eu vou sozinho para Portugal, as coisas são mais difíceis e ninguém vai ajudar. Não é uma questão das pessoas não te ajudarem, é uma questão de primeiro você se inserir culturalmente em Portugal. Você é um imigrante, nunca esqueça isso. Como imigrante, você, sendo do Brasil, ou de Angola, ou da China, ou da Rússia, ou da Índia, ou seja, de onde for, ou da França, ou dos Estados Unidos, você é um imigrante. E a sua responsabilidade como imigrante é você se inserir na cultura dos portugueses. Você entende? Você se inserir na cultura deles significa que você respeita a cultura deles, que você quer ser como eles, que você quer lutar para melhorar Portugal. Você entende? E quando você fizer isso, muitas oportunidades vão se abrir na sua vida. Entende? Não que as oportunidades se fecham por você viver em guetos. Mas se você sai do Brasil para fugir de coisas que te incomodam no Brasil, ou de coisas da cultura do Brasil que te incomodam, ou do próprio Brasil que te incomodam, e depois você vai, por exemplo, para Portugal, e você vai se misturar outra vez com coisas do Brasil e com pessoas do Brasil, coisas que te incomodavam e que você fugiu. Depois você vai, por exemplo, para Portugal e essas coisas coisas que você fugia, elas vão-te voltar a fazer bem ou vão voltar a fazer mal, como faziam. Entende? Eu acho que não é muito inteligente você procurar guetos, por exemplo. Acho que é importante você se inserir na cultura portuguesa. Porque os portugueses, apesar dessa diferença social a nível de socialização, que é muito mais difícil você fazer amizades em Portugal, quando você faz, significa que você está a lutar para se inserir na sociedade portuguesa. E com isso, há muitas portas que se vão abrir na sua vida, muitas oportunidades. Você não vai viver em guetos. Ao viver em guetos, você exclui a sociedade portuguesa e está a viver em Portugal. Porque você não aceita as diferenças que aquela cultura tem, que você é que é o imigrante ali, você é que é o estrangeiro, você é que tem que lutar para se inserir. Não são os que lá estão. A pior coisa que você pode fazer é tentar mudar a cultura do local onde você quer viver. Você vai perder essa guerra. Esquece isso, tá? Não entra por esse caminho, você vai perder feio. Você vai se machucar, vai perder muitas oportunidades de emprego, vai perder muitas oportunidades de inserção social, vai perder oportunidades de fazer amizades com os portugueses. Você entende? Ou seja, Portugal para trabalhar é muito mais competitivo, na minha opinião, do que no Brasil. Mas uma vez você arrumando o seu lugar de trabalho,
você tem possibilidades de, se for sistemático, prosperar e começar uma vida nova dentro de um padrão, na minha opinião, que te dá muitas mais oportunidades do que viver no Brasil, que está mergulhado numa crise tremenda a todos os níveis, crise social, crise económica, etc. Mas enfim, isso é outra história. Pessoal, eu não vou mais esticar muito este assunto. Ninguém ajuda os brasileiros em Portugal. Claro que ajudam. Ninguém está aí se você é do Brasil, ou é da China, ou é da Rússia. Desde que você seja um cidadão bom e se insira socialmente, as oportunidades vão aparecer na sua vida. Eu não vou mentir para vocês, acabei de chegar agora da praia, vou tomar um duche, estou todo a saltar, a pipocar aqui. Está um calor tremendo, vocês sabem que eu estou no Brasil, está um calor tremendo, está a 32 graus e eu vou cuidar de mim, vou encerrar este vídeo aqui. Hoje tinha prometido a mim mesmo que ia fazer este vídeo para vocês, está feito, absorvam as informações, revejam o vídeo se acharam interessante e querem anotar alguma coisa que eu falei que seja útil para a vossa vida. Mais uma vez, se querem enviar mensagens para mim, vou deixar o link da ZenLife aqui em baixo. Um beijo e um abraço, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem bem. Se você está inscrito no canal, não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novos vídeos. Gostou deste vídeo? Então entra agora no site da ZenLife TV, tem assessoria para quem quer morar em outro país, livros, cursos e muito mais. Obrigado por ter assistido a este vídeo.